Fala galera, tudo bem? Eu sou a Camila Morelli e eu estou começando hoje um novo projeto, o nosso Movimento Cast, um nosso podcast onde nós vamos trazer várias pessoas relacionadas à saúde para trazer informações baseadas em evidências científicas sobre nutrição, saúde mental e o principal, o movimento. Eu sou uma das hosts aqui do podcast, eu sou a Camila Morelli, e junto comigo estará o José Geraldo, também host. Pode se apresentar. Oi pessoal, tudo bem? Sou o José Geraldo Morelli, o outro host desse podcast, do Movimento Cast. Estamos aqui para trazer informações precisas, informações valiosas sobre saúde, sobre nutrição, como é que ela colocou, sobre a prática de atividade física e, lógico, gente, tem que ser, e principalmente sobre fisioterapia. Exatamente. E para começar o nosso primeiro episódio do Movimento Cast, nada mais do que a gente começar contando um pouco da nossa formação, da nossa trajetória aí profissional. Eu sou Camila, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com fisioterapia já tem mais de 20 anos e o meu nicho especial é o Pilates. E o José? Se eu começar a contar desde quando eu tô formado, vai ficar uns 3 dias aqui, gente. Mas brincando, voltando para cá. Eu sou fisioterapeuta há 34 anos. A minha prática maior desde formado, basicamente, é o sistema musculoesquelético, ou seja, as alterações de principalmente coluna vertebral, joelho, quadril, tornozelo, ombros e etc. Né? E isso vem ao encontro também das nossas posições referentes a um empreendimento. Eu sou o proprietário de uma clínica de fisioterapia, que ela chama-se Coluna no Ponto, que a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho, né? E a Camila Eu sou a do CFT Pilates, que a gente vai falar um pouquinho mais nesse podcast, a gente vai dar uma introdução até para os nossos amigos fisioterapeutas, os nossos colegas de trabalho, porque tem muita gente que ainda é fisioterapeuta, né, Zé? E tem o preconceito que fisioterapia não dá para se viver de fisioterapia, fisioterapia a gente só vai trabalhar para os outros. E hoje a gente vai contar um pouco da nossa história. E deixando claro que o Movimento Cast, então, é formado por 2 fisioterapeutas, uma que trabalha com Pilates, do CFT Pilates, o outro que trabalha com a coluna, da Coluna no Ponto, e por um casal, afinal nós somos marido e mulher. Então, iremos também trazer as nossas vivências aí dos profissionais que trabalham junto, que tem esse desafio de estar 24 horas empreendendo junto. Eu acho, pegando o gancho também, é importante a gente fazer essa relação, que o movimento, e é por isso que é o nome do nosso podcast, Movimento Cast, o movimento é base de sustentação do nosso dia a dia, é base de sustentação do nosso cotidiano, do nosso trabalho diário, né? Então, nós vamos trazer muita informação e mostrar a importância desta circunstância que chama-se movimento. Aproveitando que eu estou com a palavra, eu já vou fazer o meu papel de host aqui agora, né? Então, senhora Camila Morelli, por favor, conte um pouco da sua trajetória para a gente e como começou a sua carreira como fisioterapeuta? Onde começou? De que forma? Qual foi o motivo que te levou para essa profissão que a gente tanto ama? Na verdade, eu tenho 42 anos, eu entrei na faculdade muito cedo, eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade, e a fisioterapia, ela não era a minha primeira opção. Eu queria algo, já sabia que queria algo relacionado à saúde, né, a biológicas, mas eu pensava muito na área de odonto. Então, adolescente ainda, e
né, saindo do terceiro colegial, eu falei que eu queria prestar odonto. E fui, prestei odonto. Eu sou de uma cidade de 30 mil habitantes, no interior de São Paulo. Uma cidade que agora já tem no mapa, graças ao Google, mas o nome é Ibaté. E na minha cidade não tem faculdade, e então era necessário eu ir para cidades vizinhas procurar. E as minhas opções iniciais foram prestar odonto. E eu queria prestar odonto numa faculdade pública, porque eu sabia que era um curso com alto valor, né? De mensalidade, eu não sabia se daria para pagar. E a fisioterapia foi um convite de uma amiga que estava indo prestar num final de semana a faculdade de fisioterapia e ela queria uma companhia. Eu falei, vou prestar também. E fui, prestei o curso de fisioterapia. Na época eu não passei, eu fiquei na lista de espera da Unesp de Araraquara, sua cidade. A gente ia se conhecer de qualquer forma, não tem jeito. E fiquei na lista de espera e eu não queria fazer cursinho, eu já queria ingressar na faculdade. Falei, então eu vou começar esse tal desse curso dessa fisioterapia e vamos ver no que dá. E deu bom, porque tô na fisioterapia, eu me formei, eu fiz a faculdade Unicastelo em Descalvado, eu fui a primeira turma do curso, então teve todo aquele processo de turma nova. Quem aí tá assistindo, se já foi primeira turma de alguma faculdade, sabe o que eu tô falando. A faculdade ia disponibilizando as coisas conforme os alunos iam precisando. Então, laboratório, sala de anatomia. Então, foi um desafio, assim. Mas foi muito bom. Eu fiz os 4 anos lá. Eu me formei em final de 2004. Então, 21 anos tá chegando 21 agora. anos, dezembro de 2025, faz 21 anos que eu me formei em fisioterapia. Eu não tenho nem tanta idade para isso, né? Mas já faz todo esse tempo. Tá. Teve um momento chave, uma circunstância que fez você olhar para essa escolha e falar assim, pô, acho que eu estou no caminho certo. Na verdade, logo no primeiro semestre da faculdade, eu já sabia que eu tinha feito a escolha certa. Eu comecei a pesquisar, eu nem sei se existe esse termo ainda, porque agora é tudo muito jovem, mas eu sou a CDF. Eu sou aquela que gosta de estudar, aquela que vai pesquisar. Então, logo que eu entrei na fisioterapia, eu comecei a pesquisar. Deixa eu ver o que a fisioterapia fala, o que estuda, qual é como que a gente chama? O mecanismo de trabalho? Não, a ferramenta de trabalho da fisioterapia. E aí, a ferramenta de trabalho da fisioterapia é o movimento. Então, lá eu já despertei. Falei, peraí, só que eu tinha uma visão da fisioterapia que acho que a maioria tem no começo quando entra. Eu queria reabilitar. Então, eu achava que a fisioterapia ela ia só reabilitar o movimento. E então eu já fiquei encantada. A possibilidade de saber que eu podia tirar uma pessoa, ajudar uma pessoa que estava num leito, que estava acamada, que tinha sofrido um acidente, que tinha tido um AVC, e fazer essa pessoa desenvolver e recuperar alguns movimentos, isso já me fez saber que era o que eu queria para minha profissão. Só que a fisio não é só isso, né? E aí, no decorrer de tudo isso, no decorrer desses 4 anos de faculdade, eu fui vendo que a fisioterapia é muito mais do que isso. A gente trabalha não só na reabilitação, mas a gente trabalha na prevenção de certos problemas relacionados ao movimento e na promoção de saúde também. E foi por esse lado que eu comecei já, logo nos primeiros semestres, a estudar e a fazer. Você até me chamou. Iniciação científica. Gente, ela falou que eu chamei, porque devemos deixar claro, fazer uma parte aqui. Ela foi minha aluna, né? Eu era um dos professores, dos participantes do corpo docente dessa universidade à época. Ela foi minha aluna e depois
as coisas fluíram aí para frente? Na verdade a gente não tem, né, na faculdade não tinha, era professor e aluno Aluno, mesmo, mas eu comecei no último ano de faculdade a desenvolver um projeto de iniciação científica já voltados para o movimento, né? sim, Então nós trabalhávamos com idosos e o movimento, restabelecer movimento dessas pessoas da terceira idade. Então, a minha visão para fisioterapia, ela já se despertou logo no começo. E eu e- tinha certeza que eu queria trabalhar, eu queria reabilitar, queria tratar e queria promover movimento nas pessoas. legal. E como foi o teu início de carreira? O que que você fez? Quais foram os primeiros passos que você deu no início de carreira? Eu acho legal isso, gente. Tanto para o fisioterapeuta que está nos assistindo, como para o nosso, né, consumidor final, que são os nossos pacientes, os nossos alunos, para ver que como o início de carreira ele tem uma situação ímpar de razoável dificuldade, né? Então, como que foi para você enfrentar tudo isso? Na verdade, é um desafio assim que a gente termina a faculdade, né? Todo mundo que está assistindo aqui, que é físio, que é da área da saúde, enfim, independente da área, quando a gente termina a faculdade, a gente sai da graduação muito cru, né? Na verdade, a gente não tem essa percepção. A gente acha que a gente é capaz já de sair, explorar e atender e fazer uma série de coisas. E não, hoje eu vejo que a gente tem a base só lá, né? É só a base que a graduação nos proporciona. Então, eu tinha já duas paixões que eu trago essas paixões até hoje. Uma pelo movimento, então eu sempre quis trabalhar dando movimento para as pessoas, dando exercício para as pessoas, isso já era definido para mim. E o outro, eu me encantei pela carreira acadêmica. Então, assistir às aulas, ver os meus professores dando aulas, fazer cursos e ver o palestrante, participar de congressos, isso me encantou muito. Então, eu sabia que era uma área que eu queria muito trilhar. Então, logo no. Eu terminei a faculdade em dezembro de 2024, De dois mil e de quatro, 2004, e já prestei uma prova de mestrado na Universidade Federal de São Carlos. Lógico, não passei, é óbvio. Tava naquela época de final de estágio, final de curso, final de graduação, TCC para entregar, sem tanto conhecimento da causa do mestrado, eu fui lá, prestei e não passei. Porém, o meu trabalho de mestrado, a minha proposta era boa, e aí eu fui convidada pelo meu orientador a desenvolver esse projeto, então, no decorrer como aluna especial, sem estar efetivamente matriculada. Isso fez toda a diferença, porque ali eu já saí da faculdade como uma direção inicial. Não era um emprego, não era uma, né, inicial, não ganhava nada, mas eu já estava, tirei o pé de uma universidade e entrei em outra para estudar, que era uma das coisas que eu gosto até hoje de fazer. E junto com isso, janeiro a gente passa bem, né? Quando a gente forma em dezembro, janeiro a gente passa bem. Porque a gente ainda tá acostumado com aquela rotina de férias, oba-oba. teoricamente, é as férias de É final de as férias ano. de final de ano, que pelos 4 anos de faculdade todo mundo tem. Aí passa o carnaval, eu falei, nossa, mas e agora? Pra onde eu vou? Porque eu não tinha mais a faculdade pra voltar. Uhum. Querendo ou não, os pais que pagaram a faculdade, né, ou que nos ajudaram na faculdade, começa uma cobrança. Bom, você já é uma profissional. Pra onde você vai agora? E eu entrei em desespero. Em desespero. Até porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, já de carteira assinada. Eu parei de trabalhar porque eu entrei na faculdade, e aí não dava mais. Então eu já era muito ativa. E aí o que que eu fiz? E uma coisa que a gente faz na saída da faculdade é: eu não vou trabalhar em tal área, eu quero exercer tal área. Doce ilusão, porque a gente acaba trabalhando no emprego que aparece, é bem isso. E foi o que apareceu. Eu comecei a fazer propaganda para a vizinhança que eu era fisioterapeuta, com ultrassom velho embaixo do braço
e comecei a atender pacientes a domicílio. Então, comecei na minha cidade pequenininha, atender a domicílio, fazer drenagem linfática. Eu não sou da área da estética, né? Mas foi uma coisa que me fez trabalhar por muito, muito tempo com isso. Tinha pacientes que queriam e eu não podia negar o trabalho. Então, foi assim que eu comecei. E o meu pai, por ver o desespero da filha, ele falou: Não, eu vou te ajudar e vou montar uma clínica para você. Então, em maio. Santo sogro. Pois é, em maio de 2005, a minha clínica ficou pronta lá no interior de São Paulo, nessa cidade de Ibaté. Era uma cidade de 30 mil habitantes, onde só tinha uma clínica de fisioterapia. Uhum. Então, 15 mil pessoas para uma, eu tinha 15 mil pessoas para atender. E o meu pai acabou montando essa clínica para mim. Eu tinha uma sócia na época, uma amiga que fez faculdade também comigo. E nós entramos de sociedade e falamos, vamos montar a clínica. Convidamos, na época, já não era mais professor, era amigo. Já era colega de profissão. Já era colega de profissão. E convidamos o nosso professor, que era meu professor e professor da minha sócia, para atender. Na época, você trabalhava com RPG. Sim. Para atender na nossa clínica. E começamos. Só que lá tinha um porém. O convênio de saúde é muito forte, né? E lá na minha cidade, um convênio prevalece. Acho que não cabe falar nomes aqui, sim. Mas um convênio ele acaba prevalecendo. Então, ou você trabalha pelo convênio, ou você não trabalha. E o trabalhar pelo convênio, financeiramente, a clínica não pagava, se pagava só. Então, por muito tempo, enquanto a gente teve essa clínica, a gente não tinha salário, a gente tinha emprego, mas salário a gente não tinha. Porque o que ganhava literalmente era exclusivamente para pagar as contas. Era para pagar as contas. E foi aí, então, o meu primeiro trabalho foi, como na área acadêmica, foi eu ficar como pesquisadora de aluno especial para o mestrado. Eu era peão mesmo, tá? Então tinha um monte de gente matriculada em mestrado, matriculado em doutorado, e eu tava lá ralando, trabalhando, ajudando esse pessoal, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque no ano seguinte eu me preparei, aí eu passei no mestrado. Então, um ano depois de formada, eu já estava matriculada no mestrado, desenvolvendo minha dissertação de mestrado. Eu já estava terminando uma pós-graduação que eu fazia na cidade vizinha, que era uma pós-graduação de atividade física para grupos especiais. Então, desde o começo, a Camila tem um pezinho em movimento e em grupos especiais. Eu ia justamente colocar isso. Eu acho que é legal a gente enfatizar essa situação, porque lá no começo da carreira, fazer uma pós-graduação que foca, ela é focada, ou ela foi focada em pacientes especiais e que na época não tinha nenhum vínculo, nenhuma perspectiva de que o que foi acontecer no futuro, que você vai contar daqui a pouquinho, né? Exatamente. E aí eu fui para essa pós, fiz essa pós em atividade física para grupos especiais, e era uma pós que era tanto para fisioterapeuta quanto para educador físico. Então era treinar mesmo, era colocar pacientes de grupos especiais, diversos grupos especiais, para fazer atividade física. Ou seja, para fazer movimento. Para fazer movimento, exatamente. E para o movimento não só melhorar a parte óssea muscular, não, a gente tratava de pacientes com diabetes, com cardiopatias, mulheres grávidas, pessoas com deficiência, eram grupos especiais mesmo. E foi muito... E nessa época também, foi a época que você, além do mestrado, além das especializações, né, foi a época também que você fez o curso de Pilates. Foi, deu pra ver que eu sou bem intensa, né? Eu quero abraçar o mundo. Continua, né? Hoje ainda continua assim. E o que eu digo? A psicóloga que me ajuda. Eu entrei no mestrado em 2006, então, em janeiro de 2006 eu estava matriculada no mestrado,
tinha 2 anos para desenvolver a minha dissertação. Eu estava na metade da pós, porque a minha pós, ela tinha 18 meses. Eu estava na metade da pós, até na época eu falei, não, eu entrei no mestrado, vou trancar a pós. Mas acabei continuando, indo até o final. E algumas coisas começaram a acontecer, a clínica já não dava, já não, financeiramente ela não era um bom investimento, porque a gente ganhava, era 100% dos nossos clientes, dos nossos pacientes, eram convênio. Que época que era isso? Isso 2006. foi 2006, Tá. Mais ou menos, hein? Não, tô contando como foi 2006. A clínica começou em 2005, maio de 2005. Sim. E não, aí, gente, então... eu tô chamando a atenção aqui, porque aí, em maio de 2006, teve um outro fator, que o fator é que não foi quando nós nos casamos. Exatamente. Então, aí já, além de tudo isso, tinha uma nova profissão que era de esposa. Exatamente. De 2005 para 2006, tudo mudou, né? Sim. A gente parou de ter a relação aluno ou depois profissional e começou a ter uma relação amorosa, né? Começamos a namorar. Aí eu entrei no mestrado, aí depois eu já fazia pós. Ele com as funções que você vai falar daqui a pouquinho de fisioterapia também. E sempre dá para piorar. Sempre Sim. dá para piorar. A clínica não ia muito bem na época. Na verdade, ela nunca foi bem. Na verdade, se a gente for parar para pensar... Financeiramente, ela nunca foi bem. Se a gente for parar para pensar como empreendimento, na época, era um desastre. Era um desastre. Não dava. Mas literalmente só pagava a conta e não sobrava Só não tinha que tirar do bolso, mas... Nada. Não dava. Não tirava R$50 no final do mês da clínica. Sim. Era isso. Ela só se pagava. E aí, então, a gente resolveu casar, e depois que a gente casa, o pai para de pagar boleto da gente. Então, os boletos que até então eu podia entregar, né? Eu tinha quem me ajudava, passaram a ser só meus, nosso, no caso. E nessa época, eu não sei se você se lembra, mas você passou num concurso público. Sim. A 400 quilômetros de distância da onde a gente tinha acabado de casar. Sim. Então, além de tudo, a gente se mudou, né? A gente foi para uma cidade de 400 quilômetros longe da 40 mil habitantes. De 40 mil habitantes. Santa Fé do Sul. Santa Fé do Sul. E lá, ele foi para trabalhar, eu acompanhei, e olha a loucura, é loucura, contando hoje, mas é para você que está assistindo, ver que o perrengue é de todo mundo, Se a gente está aqui hoje podendo ter um podcast, foi porque a gente tropeçou, errou, acertou e ralou muito, muito. E aí a rotina era a seguinte, a gente ficava 3 dias nessa cidade, Santa Fé do Sul, ele dava aula esses 3 dias na faculdade, e eu arrumei um bico numa clínica, numa academia. Do Márcio. Numa academia. E lá eu conheci o Pilates. Eu ainda não conhecia Pilates. Na minha cidade não tinha Pilates ainda. Lá ele já tinha uma moça que tinha acabado de fazer a formação do Pilates, porque o Pilates estava chegando no Brasil. Então eu fazia esse bico 3 vezes na semana, enquanto ele estava dando aula. Depois a gente pegava o carro na quarta-feira, de terça para quarta, acho que de madrugada, viajávamos 500... Não, de quarta para... na quarta de manhã, de terça para quarta. A gente pegava o carro, andávamos 400 quilômetros para voltar para nossa cidade, porque ele era professor na nossa cidade também, na quarta, quinta e sexta, e eu tinha que fazer o mestrado na quarta, quinta e sexta, e eu tinha que cuidar da minha clínica na quarta, quinta e sexta, né? Uhum. Era uma loucura, era uma loucura. Tanto é que foi uma época que deu síndrome do pânico, deu depressão, deu tudo que tinha para dar lá. E nessa época, quando eu conheci o Pilates lá nessa loucura da vida, com mestrado, com pós, eu gostei muito do Pilates. E aí eu falei, olha, já que não tem na minha cidade, já que a clínica não me dá dinheiro, eu posso ser uma pioneira aqui. Então eu posso fazer a formação de Pilates e trazer o Pilates para ser a primeira aqui da minha cidade. Foi o que eu fiz. Então ainda por cima eu fui fazer um curso
de formação em Pilates, que eu fiquei apaixonada, foi o que mudou minha vida, foi a primeira, acho que, virada de chave na profissão, isso comecinho de 2007, e aí eu já vi que eu não conseguia mais. Tudo que eu colocava a mão na fisioterapia, eu tratava com Pilates, eu tratava com movimento, tudo. Então, na minha clínica, chegava alguém com reabilitação de joelho, eu tratava com Pilates. Eu não tinha os aparelhos de Pilates na época, era muito caro ter um estúdio de Pilates. Então, era só solo. Chegava um idoso, eu tratava com Pilates. Tinha um AVC, eu tratava com Pilates. Tudo eu me pegava trabalhando com Pilates. E foi aí, então, que eu decidi vender a clínica de fisioterapia e ficar na clínica de fisioterapia só com o Pilates. Então eu vendi a parte do convênio, a estrutura e fiquei com uma sala dentro da clínica só trabalhando com Pilates. Foi isso que eu fiquei por muito tempo, né? Muito tempo não também. Não. Foi de 2007 até 2009. Não foi muito tempo, foi no máximo 2 anos, porque em 2009 tiveram mais 2 acontecimentos muito pesados. Eu né? fiquei nesse tempo. Pesados no sentido de mudança de vida, mudança de paradigma mesmo, completo, né? Uma reviravolta, que foi o nascimento da nossa filha. Foi, 2009 a Laura nasceu. A Laura nasceu em setembro de 2009 e em agosto de 2009 eu mudei para São Paulo. Eu mudei para cá, aqui para São Paulo. Exatamente. Que eu consegui um emprego numa outra universidade aqui, na época na Uninove. E aí... Aí ele trocou os 400 quilômetros para lá... E veio para cá. Então aí trocou. E aí, então, nessa época, nós casamos e eu não tinha marido, deu pra perceber, né? Porque nós casamos e eu ficava 3 dias com o marido numa cidade, depois a gente vinha pra outra cidade, a gente não tinha mais casa nessa cidade, a gente ficava na casa da minha mãe. Então, imagina, não tem privacidade nenhuma. Nossa, gente, imagina você morar com a sogra, ninguém merece. Pois é. Pelo amor de Deus. E ainda mais a minha sogra. Bem, ela não vai assistir isso aqui, gente, não tem problema, tá? E se assistir também, ela já sabe disso. Então foi bem complicado, porque era muita coisa que acontecia. E o que deve ter tem muita gente deve estar pensando, né? E o dinheiro? Gente, eu também não sei como a gente pagava as contas, né? Pagava, mas olha, a gente não ganhava, eu não sei se pode falar palavrão. Não pode, porra nenhuma na fisioterapia nessa época. Na verdade, ele tinha o salário da faculdade, né? Mas eu, até então, eu tava naquela coisa ralando, buscando, pegando oportunidades. Engraçado, sabe o que eu esqueci? Junto com a clínica de fisioterapia, eu já tinha uma visão empreendedora lá. Eu não sabia, mas eu já tinha. Por quê? Eu abri a minha clínica de fisioterapia e aí eu falei assim pra minha sócia, gente, é o seguinte, eu preciso fazer as pessoas virem pra nossa clínica, mesmo que seja de convênio. Então eu preciso ser notada aqui na cidade. Aí o que eu criei? Foi uma época de transição política. Nossa, aquele projeto lá, lembrei eu agora. Elaborei, gente, isso não foi combinado, eu juro por tudo quanto é mais sagrado. Eu acabei de lembrar desse negócio também. Eu elaborei um projeto de atividade física para terceira idade. Por que terceira idade? Porque o meu mestrado, até então, lá atrás, quando eu falei que eu fiz iniciação científica, a minha paixão era trabalhar com idoso. Eu trabalho muito com idoso até hoje. Então, a minha iniciação científica foi com idosos. O meu mestrado, a minha dissertação, foram com 250 mulheres idosas. A minha pós-graduação de grupos especiais tinham idosos. Então, eu falei, bom, eu sei trabalhar com idoso. Então, eu montei um projetinho gratuito para dar atividade física para os idosos que não tinham condição de pagar na minha cidade. E fui lá, bati na porta do prefeito e falei, prefeito, tá aqui, ó, sabe o que eu quero? Trabalhar de graça. Tá aqui o projeto, eu quero atender essas pessoas. Gente, é cômico, o prefeito falou assim para mim, eu nunca esqueço, você vai atender onde? Falei, não sei, me dá um cantinho, me dá uma praça, me dá um espaço, como chama aquele negócio? Um ginásio de esportes aqui da cidade.
Ele falou, o ginásio eu não tenho. Eu tenho um campo municipal. Falei, pode ser, pode ser. Tá, mas eu também não tenho verba pra comprar equipamento. Não precisa. Pode deixar que eu elaboro tudo. É toalha, cabo de vassoura, lembra? Uhum. E garrafinha de água cheia de areia pra fazer de halter. E aí ele falou: não, mas aqui ninguém trabalha de graça. Você precisa ganhar alguma coisa. Imagina, eu na frente do prefeito, eu queria fazer aquilo de graça. Por que de graça, Camila? Porque eu achava que aquilo, os idosos da cidade iam me conhecer, iam gostar de mim e iam se tratar na minha clínica, não iam no concorrente. E isso foi o que aconteceu, tá? Então essa veia empreendedora, essa visão aconteceu. Porque eles são apaixonados por mim até hoje, não é verdade? São. Eles são apaixonados até hoje. Quando eu vou visitar meus pais lá, eu encontro. Só que não dava o valor. Então, a minha proposta foi muito boa. E aí eu fiquei com esse projeto de 2006 até 2009. Um projeto que é assim, você fisioterapeuta que está assistindo, tome cuidado. Quando a gente sai, a gente quer abraçar o mundo, a gente quer fazer um monte de coisa, mas depois a gente se arrepende. Então, no início foi super empolgante, porque eu falei, eu vou ter 30, 20, 30 idosas, né, fazendo a minha atividade, vai ser de boa. Vai. Chegou uma época, lembra? Tinha 90 idosas. Só a Camila para dar aula. Lembra? Eu não dava Uhum. conta. Pessoas que não eram selecionadas, do tipo, uma vinha com muleta, a outra vinha de pé quebrado, a outra trazia a filha que era adolescente para fazer junto, porque o projeto ele era gratuito pela prefeitura. Então a gente não podia frear. O que é da prefeitura é aberto para a população. A ponto de, só resumindo, eu não vou contar toda a história. Eu chegar a dar aula de hidro para 150 idosas dentro de uma piscina pública sem a professora saber nadar. Então foi isso que foi todos esses projetos iniciais no começo da carreira. Não é fácil, mas eu acho que Não a é gente fácil. precisa. E aí, uma coisa que eu acho que é legal a gente contar e você para aproveitar a situação, que foi o que eu falei, em 2009 a Laura nasceu, e aí eu vim para São Paulo, em agosto eu entrei, eu lembro do dia 10 de agosto de 2009, foi quando foi o meu primeiro dia de aula na Uninove. A Laura não tinha nascido ainda, você estava para. Ela nasceu dia 15. Eu tava de 7 para 8º mês. Ela nasceu de Ela 8 nasceu meses dia 15 de completos. setembro. E depois a Laura nasceu, então durante 6 meses eu fiquei indo e voltando Toda toda sexta-feira semana, você toda chegava de sexta-feira. madrugada. Janeiro de 2010, você veio com a Laura para São Paulo e a gente mudou para cá de vez. Durante algum tempo, você ficou um pouco offline, vamos chamar Eu assim. fiquei por quase 2 anos. E aí, conta um pouquinho até chegar o momento da virada. E é esse momento da virada que eu Na quero que verdade, é você. assim, eu acho que na vida da gente não é só a gente Eu quero que você fale exercer. sobre esse desafio Sim. que foi, porque foi um desafio. Ela vai contar agora, gente, foi um desafio do caralho, para falar o português claro. E foi um aprendizado gigantesco. Então, acho que vale muito a pena. O que eu vejo hoje? Eu tenho muitos amigos de profissão e eu dei aula em universidade, então eu tenho muito contato com várias pessoas que saem da graduação da fisioterapia e muita gente acaba desistindo, porque não é fácil. Tá aí, não foi fácil. Não. Não foi fácil. Ganhava dinheiro? Não ganhava dinheiro. Dava para pagar as contas? Pagava, não sei como. Pagava, na verdade, somando trabalhos, né? Bolsa de mestrado, prefeitura, o que sobrava um pouquinho da clínica, vendia alguma coisinha ali ainda para fazer a renda. Mas o que eu vejo é o que falta muito é resiliência. As pessoas elas desistem muito da profissão.
Então hoje eu conheço muita gente da fisioterapia que falou, eu não sou mais fisioterapeuta, eu amo a fisioterapia, mas eu não sou mais fisioterapeuta porque fisioterapia não dá dinheiro. Mas será que essa pessoa se empenhou tanto? Foi até o último? Uhum. Porque assim, eu tinha tudo pra desistir. Tinha tudo pra desistir. Clínica que não dava dinheiro, pegar projeto que não dava, enfim, várias coisas. E aí ainda chega, eu fui mãe nova, né? A gente teve a nossa filha em 2009. 2009 eu tinha um marido que você trabalhou, foi chamado por uma universidade aqui em São Paulo, eu morava no interior ainda, com um salário muito bom. Bom. Vamos falar, maravilhoso. Uhum. Então ali eu podia escolher viver sendo dona de casa, viver cuidando da minha filha. E a nossa vida por 6 meses foi eu morando no interior, integralmente cuidando da nossa filha, da nossa casa, porque eu já não tinha, a gente nunca teve o aporte familiar, a estrutura. Hoje eu vejo às vezes, minha filha fica com a avó de manhã para eu ir trabalhar. A gente nunca teve isso. E era muito difícil. Então eu atendia um ou outro paciente e chegou janeiro, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca desisti da fisioterapia. Eu falei, não, eu vou e eu vou trabalhar com o que eu quero. Eu ainda vou ganhar muito dinheiro com a fisioterapia, eu ainda vou fazer as duas coisas que eu quero. Eu vou dar minha aula de pilates, eu vou ter um lugar que eu tenha nome para trabalhar com pilates e eu vou ser professora universitária. Eu fiz mestrado para isso, eu quero ser. E foi aí que eu recebi uma proposta. Em janeiro de 2010, ele já trabalhava aqui em São Paulo, para vir dar aula pela mesma universidade que ele estava contratado. A universidade me contratou, me chamou para fazer uma entrevista de trabalho para vir para cá. Era o meu sonho. Era o meu sonho. Eu peguei uma mala, uma criança, que a única forma de alimentação dela era leite materno, e eu vim. Porque era a única chance que eu tinha de fazer. A gente sempre tem duas escolhas. Ou eu ficava naquela cidade que não me oferecia recursos para aquilo que eu sonhei. O sonho eu acho que é de cada um, mas eu sempre sonhei muito alto. E eu não ia conseguir. E arriscar vir para cá, vir para uma cidade grande, uma caipira numa cidade grande, tentar essa oportunidade. E eu vim. A gente alugou um flat na Frei Caneca. Para quem é de São Paulo vai começar a ver o perrengue. O flat na Frei Caneca. A gente chegou aqui numa segunda-feira, eu fui direto para vou falar, a faculdade era Uninove, Vergueiro, passar pela entrevista de trabalho. Eu fiz a entrevista de manhã, a gente trouxe a minha mãe para ficar com a nossa filha, porque ela não tinha babá, não tinha nada, ela só mamava leite materno. E eu passei na entrevista, eles falaram, pronto, Camila, você tá contratada, você começa hoje à noite em Santo Amaro, vai ser sua primeira aula. Eu tava realizando o sonho da minha vida profissional. Era um salário maravilhoso e era para fazer aquilo que eu me dediquei a fazer, que era dar aula universitária, numa faculdade. E aí eu fui. Na segunda-feira eu peguei, fiz a entrevista de manhã, minha mãe e minha filha ficaram no flat, ele tava trabalhando, eu peguei um ônibus, nem lembro como que fazia para chegar, mas cheguei em Santo Amaro, dei a minha aula em Santo Amaro e voltei feliz da vida. A hora que eu entro no ônibus, eu olho no celular, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Tinha 1.500.000 ligações da minha mãe no meu celular. Eu cheguei em casa, no flat, a minha mãe pegou minha filha, né? E fez assim, ó, Tó, filha sua, eu estou indo embora agora. Ela chorou da hora que você saiu até agora, porque ela só mamava leite materno. Então ali, eu tive de novo duas escolhas. Ou voltar com a minha mãe para minha cidade e abrir mão do meu sonho, ou abrir mão do meu sonho naquele momento, mas ficar numa cidade que me dava outras oportunidades. E aí eu fiquei, falei, pode ir, eu vou morar aqui. Mas você não tem trabalho? Fui pra Uninove pedir a conta. Eu trabalhei um dia eu ia e pedi falar demissão. isso, deixar claro que no dia seguinte ela teve que pedir demissão porque não tinha com quem deixar a nossa filha. Exatamente.
Mas foi a melhor escolha da minha vida, porque foi difícil? Muito. Como o Zé disse, eu fiquei por 2 anos, mais ou menos, um ano, na verdade, uns 6, 7 meses sem trabalhar mesmo, né? Em casa, ainda com a loucura de São Paulo, eu não saía na rua. Para ir no supermercado, eu esperava ele chegar pra gente ir, porque eu tinha medo de São Paulo. E mas depois fui pegando os meus bicos, atendendo Pilates solo no meu prédio, fazendo uma drenagem numa vizinha, atendendo um paciente a domicílio, e aí a gente foi andando, mas porém não era ainda o que eu almejava. Mas foi dessa forma que a gente foi tocando a nossa vida, né? É, foi bem assim, e até que é, basicamente ela tocou a carreira dela nesse período dessa maneira, até que teve aquele convite que você foi para Pra Jandira, Jandira, trabalhou em Jandira um períodozinho, ia e com voltava com ergonomia, ergonomia e Aí tal. a minha filha já estava na escola, já era Isso. melhor. Aí até 2015. Mas aí, 2015, eu vou deixar porque foi outra virada de chave, né? Ah, tá. E aí eu acho que o pessoal quer saber agora de você. Você é fisioterapeuta desde quando? Ixi, Maria. Porque só eu tô Gente, eu vou falando tentar ser aqui. um pouco mais rápido do que ela, porque você deu para vocês notarem quem é que manda em casa, tanto que ela fala, Sou eu. né? Então, quer dizer, todo mundo já sabe que quem manda é ela, então não tem problema. Gente, eu sou fisioterapeuta. Eu vou contar agora um pouquinho da minha história. Tem muita. Eu sou fisioterapeuta há 34 anos. Eu formei em atualmente eu vou dar minhas aulas. O pessoal fala que eu formei em 1991. A grande maioria das pessoas fala assim: Nossa, eu não era nem nascido ainda. Realmente, né? Eu formei em 1991 na Universidade Federal de São Carlos. O porquê que eu fui fazer fisioterapia é porque pode parecer que não, mas um dia na vida eu fui atleta, né? Eu fui jogador de vôlei, fui até conseguir ser um período da minha vida um jogador de vôlei profissional. E então, por conta das lesões que o vôlei me trouxe, eu precisava de tratamento fisioterapêutico. E ali eu conheci um profissional da fisioterapia, o senhor hoje professor doutor Gilberto Eiji Shigemoto. Eu falo pro Juca, é o apelido dele, que eu sou eternamente grato a ele, não só porque foi por ele, foi por conhecê-lo, por ele ser meu fisioterapeuta, que eu escolhi viver disso, eu escolhi essa profissão, e ele também foi a pessoa que me deu toda a base de formação durante a faculdade e depois da faculdade. Eu fiz 3 anos de estágio na clínica dele em Araraquara, eu sou natural de Araraquara. Então, 3 anos de estágio na clínica dele. Depois, o meu primeiro emprego foi ele que me deu, né? Eu trabalhava na clínica dele em conjunto com a Prefeitura Municipal de Araraquara, que foi um concurso que eu prestei e passei, né? Que era o sonho, antigamente era o sonho, né? De todo mundo Nossa passar em concurso Senhora, público. exatamente isso. E isso em 1993. Ah, tá. Formei em 91, final de 91, só que em 1992, o que eu fiz em 92? Nada. Foi um ano desempregado. Eu fazia um pouco de estágio na clínica do Juca, mas não tinha nenhum salário, não tinha nada, foi um ano desempregado. Meu primeiro ano foi totalmente 100%, meia dúzia de paciente em domicílio, aquelas coisas todas. E em 93 foi quando eu entrei aí tinha o primeiro emprego no Juca e foi quando eu prestei o concurso e passei na prefeitura. Nesse período eu também comecei a fazer cursos extras, então foi 95,
95, 94, eu fiz a minha primeira especialização, que foi em saúde pública na Unesp, lá em Araraquara. Em 95 eu fiz o curso da RPG, né? Então, foi o que me galgou a um nível um pouquinho melhor dentro da profissão. E aí fiquei sempre atendendo e etc. Em 97, final de 1997, o meu anjo da guarda, o Juca, ele foi convidado para ser coordenador do curso de fisioterapia da Uniara, o Centro Universitário de Araraquara. Estava começando? Estava começando, primeira turma, literalmente primeira turma. E na verdade eu fui da primeira turma, o professor da primeira turma, e o seu nome, eu posso estar enganado, mas eu acho que não. Tirando ele, é lógico. Eu fui o primeiro professor contratado, o primeiro professor fisioterapeuta contratado para esse curso. Porque eu dei a primeira disciplina, que foi Noções de Saúde Pública, aquela disciplina chata pra cacete. Nem tem mais na grade. Acho que nem tem. Aquela disciplina que é do primeiro semestre, então acho que não tinha nenhum outro fisioterapeuta na grade, né? E ali foi onde eu encontrei a minha maior paixão dentro da fisioterapia. Amo de paixão atender. Amo de paixão a clínica, mas eu me transformo. Eu sou vidrado em dar aula, sou vidrado em poder passar informação. É algo que transcende o prazer, né? Então, e foi 98, 99, a história que ela contou de entrar como aluno especial no mestrado foi exatamente a mesma, só que o meu muitos anos antes, né? Eu fiz um ano de aluno especial na Universidade Federal de São Carlos, no mesmo departamento de fisioterapia. Depois eu entrei no mestrado em 2000. Em 2000 até o final de 2002 foi quando eu finalizei o meu mestrado. Trabalhando com idosos ali também. Em 2003 foi quando saiu o meu primeiro, uma situação interessante, que foi um livro que eu e o meu orientador do mestrado nós publicamos sobre idosos, sobre fisioterapia geriátrica, publicado pela editora Manoli. E aí fui rodando o estado, gente, rodando o estado literalmente, porque aí eu dava aula em Araraquara, eu dava aula em São Carlos, eu dei aula em Descalvado, eu dei aula em Santa Fé do Sul, eu dei aula em São Paulo, aí começaram as pós, né, além da graduação. As pós-graduações e tudo mais, né? Então, sempre com um pé na clínica, isso eu nunca deixei de ter, e o outro pé na docência, que é a minha paixão verdadeira mesmo. Mas só uma coisa, você também teve perrengue, né, de ficar sem trabalhar, eu acho que é isso que eu sinto muita falta nos profissionais hoje. As pessoas, elas querem já um trabalho bem remunerado. É isso que elas já buscam. Elas não buscam, por exemplo, nós ficamos como aluno especial. São poucos os... Por que existe essa vaga de aluno especial? E não é só a questão do aluno especial. Foi o que eu coloquei. Eu fiquei 3 anos trabalhando de graça pro Juca. Então, trabalhando de graça, isso. Literalmente de graça. Mas o tanto de conhecimento que você Não, teve... minto. Eu não vou ser injusto com ele. Monetariamente, financeiramente, zero. Só que todo sábado, nós tínhamos uma reunião de equipe, e nessa reunião de equipe, o que se tinha ali? Aprendizado, muito aprendizado. Nós tínhamos, todos nós, e nós éramos um grupo de pessoas, eu, Marcelo, Henrique, Débora, Andréia, César, eram vários profissionais da época. Cada um tinha uma responsabilidade de uma vez, um sábado, fazer uma espécie de um seminário, de um tema e abordar aquele tema. E aí com casos clínicos e etc. Ou seja,
Eu fui pago e muito bem pago. Como? Muito conhecimento. Com conhecimento, né? Isso fez toda, mas toda a diferença na minha formação. Depois você vai, eu pego, passo, fico um ano trabalhando, entre aspas, como peão de obra, como aluno, e na época não era nem aluno especial, porque eu não era, porque o aluno especial, ele tem uma espécie de uma matrícula dentro da universidade. Eu não tinha essa matrícula. Você tem o crachá para você conseguir passar na guarita sem ser barrado, Eu é era isso, mas... simplesmente mais um ali dentro do laboratório. E perrengue, gente, vários, todos possíveis e imaginários. Eu costumo brincar, com 34 anos dentro de uma profissão, eu já passei por tudo que vocês possam imaginar dentro dessa profissão. Eu já tive muito sucesso, eu já tive uma carreira normal, eu já fiquei desempregado, eu já fiquei quase que eu vou falar para vocês, praticamente um ano trabalhando sem receber, ou recebia picado, recebia a cada 2, 3 meses. Teve que, para não desistir da fisioterapia, teve que procurar outros recursos financeiros para pagar a conta, outros trabalhos que pagassem a conta, e eu fui isso. garoto da Herbalife. Ponto, não tem problema nenhum em falar isso, não é vergonha para ninguém. Era trabalho, eu tentava buscar dinheiro para dentro da minha casa. Então, todos nós, hoje, eu vou chegar mais para frente. Então, essa carreira docente ela foi se construindo ao longo dos anos, até chegar então passei por vários locais, como eu já citei. Em 2009 foi quando eu vim para São Paulo, aqui na Universidade 9 de Julho, na Uninove, né? Fiquei na Uninove até 2015, até dia 18 de junho de 2015. Nessa oportunidade, foi a grande decepção da carreira. Até hoje foi. Eu posso garantir isso para vocês. Porque era uma coisa que realmente eu não estava esperando. Era algo que me pegou desprevenido mesmo. Foi... na verdade, eu lembro de uma conversa, eu vou ser bem rápido, eu lembro de uma conversa com um grande amigo meu, um cara que nós moramos juntos durante a faculdade, que é o Taba, o professor Dr. Tabajara de Oliveira Gonzalez. Nós estávamos sentados ali dentro da faculdade, ali no refeitório tal, e nós ficamos sabendo que naquela época, então isso foi janeiro de 2009, desculpa, de 2015, nós ficamos sabendo que naquele semestre tinham entrado 1.000 alunos na fisioterapia. Tinham se matriculado. 1.000 alunos, ou seja, como as salas de aula da Uninove tinham 50 alunos, tinham 20 turmas de primeiro semestre referente à fisioterapia. Eu lembro de nós olharmos um para a cara do outro e falava assim, Taba, 4 anos mais de trabalho. Né? Porque não era possível, a gente falou que não é possível, a universidade com tanta gente, nós perdemos o emprego. Beleza, o primeiro semestre foi exatamente isso. Final do primeiro semestre veio a puxada de tapete. Né? Na época da fisioterapia, 35 professores foram demitidos. Eles fizeram uma limpa. A universidade toda chegou a 500 professores. Foi um momento muito, muito, muito complicado, porque eu tinha 90% do nosso faturamento, 90%, se não mais, vinha da universidade. Eu tinha alguns atendimentos, sim, mas era gato pingado. Muito pingado. Era muito pingado. E aí eu vou voltar a bola para ela contar um pouco do que ela fez nesse período, que eu acho que é muito legal.
Depois eu volto também para contar um pouquinho eu só mais quero aí te para fazer uma frente. pergunta. Você que tem uma trajetória maior aí na fisioterapia, você que já formou muitos Pelas minhas fisioterapeutas, contas, aproximadamente uns 3. Eu já ajudei na formação de já ajudou. uns 3 mil profissionais, mais ou menos. Então, o que que você. E até hoje, né? Continuamos fazendo A isso. gente ainda faz isso. Era mais fácil ser fisioterapeuta há 15 anos atrás ou hoje? Puta, gente, o duro que ela me pegou agora que a gente não programou isso. Mas é assim que tem que ser. Eu acho que era mais fácil anteriormente. Eu acho que era mais fácil anteriormente. Por quê? Porque são duas vertentes, são duas circunstâncias um pouco, eu acho que diferenciadas. Eu acho que o trabalho do fisioterapeuta nos últimos anos, talvez, vamos colocar nos últimos 5 anos, ele tem se perdido muito. Essa perda de identidade da profissão me preocupa e me deixa bastante triste, para não falar puto, né? Anteriormente, vamos colocar uns 20 anos atrás, a profissão ela era uma profissão mais voltada para o movimento. Ela era mais voltada para o que é A ferramenta a de trabalho ferramenta do de trabalho do fisioterapeuta. fisioterapeuta. Hoje não. Eu não quero entrar nesse detalhe. A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso várias vezes para frente. Só que, ao contrário disso, hoje a nossa profissão ela é muito mais reconhecida do que era anteriormente. Reconhecida do ponto de vista de importância mesmo. E Ah, entendi. principalmente depois da pandemia. Sim. Que na pandemia ela ficou bem evidente, Bem né? evidente e que veio a importância do nosso trabalho para a população, né? Então por isso hoje eu acho que ela é mais conhecida, ela é mais vista, mas eu tenho uma grande preocupação que é essa perda de identidade. Tem profissionais aí, gente, só para ficar claro, fazendo coisas que não são. Eu vou falar olhando bem para a câmera. Se você que é fisioterapeuta e está me ouvindo e me escutando, essas circunstâncias elas não são do escopo da fisioterapia. Ah, mas o CREFITO autoriza. Ah, mas o conselho, o COFITO autoriza. Eu não vou falar o que eu pensei, tá? Mas isso não te dá o direito de mudar o que o fisioterapeuta faz, né? São circunstâncias que estão denegrindo e muito a nossa profissão. A nossa profissão é uma profissão linda, uma profissão maravilhosa, uma profissão muito bem estruturada e que deve ser respeitada dessa maneira. Pega para mim a água, por favor. Beleza. Aí então, conta um pouquinho desse período que eu fui demitido. Então, dia 18 de junho, Tá parecendo casos de família. você vai lembrar do dia 18 de É, junho de 2015, mais um perrengue de que eu chegava fisioterapeuta. em casa normalmente por volta de 11h30, 11h40. Era 8h30 da noite, eu estava abrindo a porta de casa. Tô com a campainha. Isso, dia 18 de junho. Normalmente dia 30 de junho era o último dia de trabalho, porque ele era professor universitário. Ele A gente tinha entrava de férias. 60 dias de férias, janeiro, julho, Nossa, remunerado. eu era feliz e sabia que delícia Ganhava que muito era. bem. Eu fazia só bico. 90%, 97% do nosso dinheiro, do que pagava as nossas contas, vinham desse emprego dele. 97%. O que eu ganhava, eu podia escolher. Hoje eu vou atender, hoje eu não vou ficar com a minha filha, porque eu não tinha. Eu fazia bico mesmo. E aí ele chega e fala: fui demitido. Eu e mais 35 professores.
Imagina. Como pagamos as contas? Também não sei até hoje. Foi outra fase muito, muito difícil que nós dois poderíamos ali ter decidido parar com a fisioterapia, parar com a nossa profissão. Sei lá, ter voltado para perto da nossa família, porque a gente saiu do nosso leito familiar, só nós dois. As nossas famílias são tradicionais do interior, são pessoas que vivem a família inteira, um perto do outro, e nós dois saímos dessa família para tentar uma vida diferente. E a gente podia ter voltado para o interior, né? Ter tentado alguma coisa lá e. Enfim, foi um período muito, 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 muito desafiador. Eu lembro que no outro dia eu saí procurando emprego. Eu mandei uma mensagem no grupo de WhatsApp, aí já tinha o WhatsApp. Acho que tinha o WhatsApp. Tinha. Da escola da minha filha pedindo ajuda, porque eu não ia ter dinheiro nem para pagar a mensalidade da escola dela mais. E aí eu falo que foi essa puxada de tapete que a vida deu. O que acontece? Pra gente não ficar falando, eu acho que isso a gente tem que trazer os pontos positivos em cima da derrota, mas aquilo que vai ser bom para quem tá assistindo. O que eu vejo? Muitas vezes os fisioterapeutas, eles estão reclamando, eu não tenho trabalho, eu ganho pouco, eu não consigo comprar um carro com o dinheiro da fisioterapia, eu não consigo fazer uma viagem por ser fisioterapeuta. A fisioterapia, todo mundo fala mal, enfim, e reclama, e não sai desse movimento, não faz o movimento para sair disso. E depende de você fazer o movimento. Gente, movimento. Em tudo, em tudo. Movimento. E aí, ao contrário, também acontece. Tem muito fisioterapeuta aí que arrumou um emprego legal, né? Muita gente jovem, fisioterapeutas jovens, com menos de 35 anos, porque menos de 35 anos é muito jovem, que tá lá com as suas 6 horas de trabalho diária, ganha um salário que paga as contas e tá bom. Gente, tem que ralar o coco agora. Não tá bom. Pessoal, só para deixar claro, agora em julho eu faço 56 anos. Quantas horas você trabalha no dia? Estou trabalhando por uma média de 12 horas por dia ainda. Nós viemos para cá discutindo quais são os próximos cursos que eu vou fazer. Porque eu ainda Vai fazer estudando, como estudante. Estudando. Eu ainda continuo estudando, eu ainda continuo lendo, eu ainda continuo me formando. Isso é fundamental. Fundamental. E aí, sabe, por que eu tô falando isso? Porque hoje, a rede social, a gente abre o Instagram e vê um colega nosso fisioterapeuta e fala assim, nossa, ele teve tanta sorte. Nossa, mas esse fisioterapeuta, ele aparece, ele ganha tanto dinheiro. Não é possível que ele ganhe dinheiro honesto com a fisioterapia. É possível. É possível. É possível. Só que ele não trabalha só 6 horas diárias. Ele não trabalha só de segunda a sexta. Ele trabalha de sábado, ele trabalha de domingo. Ele, se precisar virar à noite fazendo um novo projeto, ele trabalha. Eu costumo brincar que ele tem o pé em várias canoas. Ele nunca é aquele fisioterapeuta que ele é só fisioterapeuta do Hospital X. Ele é só fisioterapeuta da Universidade Y. Não. Ele é fisioterapeuta da Clínica X, ele presta assessoria na Clínica Y, ele faz um bico de não sei o que em outra área, em outra clínica, ele monta um curso, ele dá curso de final de semana. Então é possível. O que acontece é que as pessoas, elas esperam o milagre, né? E nessa história que eu tô contando foi isso. Ele tinha o salário maravilhoso, que ótimo. O que a gente estava? Acomodados, né? A gente tinha. Ele foi mandado embora dia 18 de junho, dia 1º de julho, a gente estava com uma viagem paga para Disney. Então a nossa vida estava muito cômoda. Só que acabou. O que aconteceu? Tem que se virar.
Eu sou fisioterapeuta. Ah, eu ganhava isso, eu tinha aquilo, beleza. Meu, eu posso amanhã precisar voltar lá atrás e fazer um estágio na clínica desse amigo de graça para eu aprender só e poder atender ali. Então foi isso que aconteceu. Eu saí da minha zona de conforto, que era isso que eu acho que ele queria que eu falasse. Eu saí da minha zona de conforto, de ficar em casa cuidando da minha filha, e eu saí pegando todos os trabalhos que apareceram na minha frente. E eu não ia nem de ônibus, porque eu precisava economizar. Não vou nem contar, gente. Ela ia de bicicleta e ligava chorando. Na verdade, eu tentei, né? Eu comprei uma bicicleta para ir, morri no meio do caminho e desisti. Mas nem de ônibus eu ia nessa época, que era para não gastar. Uhum. Eu não almoçava, eu emendava o almoço com atendimento domiciliar. Eu ia correndo a pé de um lugar que eu arrumei um emprego para as casas atender a domicílio. E eu trabalhava de manhã, à tarde e à noite, porque eu fui procurar emprego e eu achei emprego na fisioterapia de manhã, à tarde e à noite. Foi fácil? Não. Eu estava trabalhando na área que eu queria? Não. Eu amo Pilates. Eu estava dentro de um hospital em uma das partes do meu período. Eu estava atendendo domiciliar, fazendo drenagem. Não é isso que eu gosto. Eu gosto de reabilitar. Eu gosto de movimento. Eu não gosto de a pessoa passiva e eu massageando. Não gosto. E eu tava ganhando o quanto eu precisava, não era nem o quanto eu queria, era o quanto eu precisava. Não também, mas era o que tinha. Era o que tinha. E eu vou falar pra você, hoje, se me perguntam, qual foi a melhor atitude da sua vida? Foi terem mandado ele embora. Foi isso que mudou a minha vida. Mudou a nossa. Foi a Com melhor certeza absoluta. coisa que aconteceu. Porque, agora voltando para mim um pouquinho... Voltando para né? você. Porque depois que quando eu fui demitido, e aí que mudou o chão literalmente, acabou a zona de conforto. Tinha que sair. Tinha muita zona de desconforto. Agora tínhamos que... porque tem várias circunstâncias, eu não posso deixar aqui de colocar que eu tinha as meninas, Sim, eu tinha que pagar a pensão das meninas, tinha uma série de coisas, eu tinha que ter as minhas responsabilidades e ser responsável por isso. Os primeiros 6 meses, depois da demissão, na verdade o segundo semestre então de 2015, foi talvez o momento mais difícil da minha vida, porque foi meio depressivo, meio autoestima lá na merda mesmo, foi bem complicado. Ele experimentou sair da vida de fisioterapeuta para passar para a vida de dona de casa, de cuidar de pai, de criança isso, pequena. Também, mas também foi a época que eu fui atrás da Sim, Herbalife, que eu trabalhei um pouquinho com a Herbalife e tal, que não sei o quê. Mas nada tava bom, gente, nada tava bom. E 2016 foi isso, 2016. Eu tive uma aluna, Aline Viveiros. Se um dia você assistir, Aline, um beijo para você, obrigado por tudo. A Aline estava no México. A Aline estava no México como coordenadora de um curso do México. Eu entrei em contato com ela, ela falou assim para mim: Zé, vem pra cá que eu te arrumo um emprego pra ontem. Ah, meu filho, bora pro México. E aí nesse período que eu falei, vamos pro México, falei pra ela, peguei a Laura, falei assim, olha, nós vamos fazer uma viagem assim, assim, assado. Arrumei para fazer uma semana de palestras no México para que as pessoas do México me conhecessem, junto com a Aline, tudo isso muito bem estruturado, a faculdade que acabou pagando a minha viagem, etc. Nesse meio de tempo eu consegui colocar a minha excelentíssima esposa para também fazer essas palestras ao longo dessa semana, tal, que não sei o quê. Beleza,
A universidade lá, gente, era a UNAM. Ela é uma representante, é praticamente a mesma coisa que a USP aqui no Brasil, né? E deu tudo certo, fomos. Não vou contar os perrengues, porque a gente não vai sair daqui nunca mais. E só que voltamos de lá, eu querendo ir, porque eu estava desempregado, eu tinha uma possibilidade de estar trabalhando numa das maiores universidades de um outro país. É, eu fui boicotado pela minha filha e pela minha esposa. Graças a Deus, de novo. Totalmente boicotado pela minha esposa. Vocês não imaginam o meu desespero. Beleza, briguei em casa, fiz um auê e tudo mais, mas como que eu não mando porra nenhuma, beleza. Passou algum Eu tempo. registrei ele como doméstico. Passou algum tempo, mais ou menos em outubro, mais ou menos setembro, outubro de 2017, ela vira para mim e falou assim, ó, já que você tá enchendo tanto meu saco, vai de novo para lá, vai ver essa oferta, vai direitinho ver escola, local pra gente morar, etc. Depois voltei pro México, fiquei mais uma semana lá na casa do Beto, meu amigo, um beijo pra você, meu grande amigo Igbert, que me recebeu uma semana na casa dele lá. Fui, peguei tudo, dinheiro, como quanto eu ia ganhar, quanto ela ia ganhar, escola pra Laura, casa, pá, voltei. Falei, agora nós vamos. Não foi. Não fomos porque nós entendemos, agora sem brincadeira, nós entendemos que o valor a ser recebido ele não valeria a pena, porque a moeda mexicana era muito desvalorizada em relação ao real brasileiro. E a moeda brasileira, então, eu tinha algumas coisas que precisavam ser pagas em real, por exemplo, a pensão das minhas filhas, e o valor que eu ia receber lá ia ser praticamente o mesmo de um custo, ou seja, eu ia mudar de um país, jogar minha filha e minha esposa num país totalmente distinto para não ter nenhum benefício, apenas para trabalhar. A partir do momento que isso foi decidido na minha cabeça, e eu lembro disso muito bem, onde nós estávamos e nós conversamos, que foi na mesa da sala da nossa casa, no apartamento ali da Eugênio de Freitas. da Eugênio de Freitas, e decidimos, não vou. Ali foi uma virada de chave, porque eu falei assim, pombas, eu não posso mais ficar parado no meu canto. Foi uma sacudida, gasta sua energia para... Isso. É aqui, você tem que resolver aqui. Pronto, a partir dali voltei a atender muito mais, eu fui atrás, fui buscando outras coisas, e foi indo, e até que as coisas fluíram, e começaram a fluir novamente, porque foi logo em seguida, então 17, 18 você já trabalhava lá na Fisioponto Pilates, eu fiquei como fisioterapeuta responsável pela parte dos atendimentos da fisioterapia na Fisioponto. E foi aí que você saiu, além de fisioterapeuta, para empreendedor. Então, aí que entra agora a outra parte que a gente vai contar para vocês um pouquinho. Então me fala você primeiro. Porque agora a gente estava conversando sobre as nossas carreiras pessoais. Exatamente. Agora vem o empreendedorismo, né? O empreendedorismo, eu começo? Sim, aí você viu, na verdade, ele estava, como muitos fisioterapeutas, chovendo no molhado, ali num ciclo, né? A físio para mim aqui não dá mais, a físio aqui não dá mais, a físio aqui não dá mais, e ele não enxergava, como muita gente deve estar passando por isso, não enxerga outros caminhos. Para, senta, analisa, reprograma a rota. Às vezes precisa de alguém aí da sua casa, do seu convívio, para te dar um chacoalhão, que é bom. Então ele tomou uma sacudida e falou, meu querido, você tem que, sabe essa vontade que você tá de trabalhar lá no México? Põe para trabalhar aqui. E aí foi aí que você decidiu empreender. Porque assim, eu acho que é importante entender que quando a gente tem o nosso, dentro da fisioterapia, nós temos o nosso consultório, você que está aí, que já tem o seu consultório, você já é um empreendedor. Talvez você não tenha se tocado disso, mas você já é um empreendedor.
né? Você já tem um negócio. Você já tem um negócio. E eu já atendia em consultórios. Então eu já tinha uma história, na verdade eu sempre tive consultório desde que eu me formei, né? Mesmo lá quando eu trabalhava no Juca, que foi o meu primeiro emprego, eu já tinha um consultório em Araraquara. Mas não tinha nenhuma ideia do que eu estou falando aqui para vocês. Só que aí depois, então, em 2018, veio essa ideia de montar a Coluna no Ponto, né? Então foi quando foi a primeira vez que eu dei um nome para o meu espaço. Foi a primeira vez que teve uma visão um pouco mais de empresa e não só do consultório de fisioterapia, né? Então foi quando nasceu, porque era para ser o ponto da coluna, né? Aí quem manda em casa é ela. Ela falou assim: não, coluna no ponto fica mais bonito. E aí eu gostei também porque dá uma característica de você colocar a coluna numa situação estável de saúde, que é o que a gente preconiza, né? Então foi onde nasceu a coluna no ponto. Vim com consultórios aqui na região norte de São Paulo. E depois, nesse meio de caminho... Tem quanto tempo a Coluna no Ponto A já? Coluna no De Ponto quando ela tem nasceu até 5 agora? anos. Não, 7 anos. 7 anos. 7 anos. E que coincide muito, né? Então, o que é a Coluna no Ponto? A Coluna no Ponto é uma empresa que preconiza o atendimento fisioterapêutico individualizado. É coluna, se você só atende coluna? Não. Eu atendo a maior parte das pessoas com problemas de coluna. Mas eu atendo todas as articulações do sistema músculo-esquelético, né? Não só nesse sentido, mas porque também atendo então, coluna, joelho, quadril, tornozelo, ombros e etc. Mas também uma das vertentes mais importantes que a gente tem hoje as dores de cabeça, as cefaleias, que eu não sei se não só o fisioterapeuta que está aqui, ele com certeza ele entende e sabe que a gente pode ter uma atuação, mas você que está aqui assistindo e que você tem dores de cabeça frequente, enxaquecas, a cefaleia de tipo tensão, cervicogênica e etc., nós, da fisioterapia, somos perfeitamente capazes de minimizar os efeitos dessas dores no seu cotidiano, tá? Lógico que precisa ter treinamento para isso, precisa saber fazer isso, e eu posso garantir para vocês, só para vocês terem uma ideia, já faz 23 anos que eu trabalho com cefaleia. O tema do meu mestrado, que eu finalizei em 2002, foi em dores de cabeça, tá? Então, a experiência eu tenho e muita em E hoje relação os a isso. resultados que você está tendo na Coluna no Ponto com pacientes que chegam com enxaqueca, com cefaleia, são incríveis, né? São incríveis. Lógico que isso não é um trabalho só da fisioterapia, é um trabalho que nós chamamos de multimodal, tem múltiplas modalidades. Então, é o fisioterapeuta, é o médico, que é muito, muito, muito importante. Muitas vezes o psicólogo com terapia cognitivo-comportamental, o educador físico, a nutricionista, são vários fatores, várias circunstâncias aí. Mas só para finalizar, então... E teremos podcasts só de enxaqueca com Teremos, profissionais com certeza. Com de certeza. alto padrão na área, Com né? certeza absoluta. O Alexandre eu vou ter que arrastar ele para cá. E é interessante a gente entender que a coluna no ponto, ela se encaixa, ela se molda, ela se estabelece no mercado mais ou menos no mesmo patamar e no mesmo tempo, uma questão temporal, com o CFT Pilates, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho do CFT.
Na verdade, nós dois, né? Com todos esses perrengues, esses chacoalhões bons que a vida deu, que num primeiro momento a gente acha que é uma puxada de tapete, mas na verdade, é um empurrão que a vida tá dando pra falar, ó, vai que você consegue. Você montou a coluna no ponto, eu trabalhei por um bom tempo num estúdio de Pilates, onde lá eu aprendi muita coisa da parte de administrativo. Eu sempre fui muito curiosa, então eu sempre quis fazer além da minha função. Então eu aprendi muito lá e eu fui muito incentivada pelos meus alunos de Pilates a abrir o meu negócio, né? Eu achei que ela fosse falar que era por mim. Também, eu chegava. Por que o CFT Pilates? Deixa eu só falar uma coisa: o que significa CFT Pilates? Centro de Formação e Treinamento em Pilates, né? Nada de Camila Fernanda, Camila Fisioterapeuta, nada, tá? Então é um centro de formação e treinamento. Formação. Nossa, eu nunca por quê? tinha pensado nisso. Formação porque nós trabalhamos com curso. Tanto a Coluna no Ponto quanto o CFT são duas empresas separadas. São dois CNPJs. São dois CNPJs. Ele tem a empresa dele para não ter briga. Ele tem a empresa dele, eu tenho a minha empresa. As duas visam qualidade de vida, atender o paciente com excelência, oferecer o que tem de mais novo e atual cientificamente para os nossos pacientes. A gente só trabalha com tudo que tem evidência científica. Ciência. Isso é muito importante falar. E o CFT traz formações para novos fisioterapeutas. Então, por exemplo, eu tenho cursos o curso de formação em Pilates. A gente forma novos profissionais com novas categorias de fisioterapia, e a Coluna no Ponto traz também outros profissionais para darem curso. Além de eu ser um formador com os meus cursos, grandes nomes da fisioterapia lá hoje. Brasileira passam pela Coluna no Ponto hoje, dando seus cursos de formação. Inclusive, esses grandes nomes podem ter certeza que eles estarão aqui conversando com todos nós. E aí, meu marido me incentivava muito: você precisa abrir o seu negócio, abrir o seu espaço, se tornar uma empreendedora. E os meus alunos me incentivavam muito: você precisa abrir o seu espaço. Eu não queria. Por que vocês acham que eu não queria? Porque eu já tive a clínica lá atrás que eu contei e não dava nada de dinheiro. Eu falei, meu Deus, vou só pagar imposto de novo? E um aluno meu, o Mauro, que eu devo muito a ele arrumou um salão, arrumou um espaço do jeito que eu sempre pintei. Eu falava pra ele, não, eu quero um espaço bonito, amplo, um espaço assim, assado e barato. Porque eu sabia que não ia existir. Assim, ele ia parar de falar que eu tinha que abrir o meu negócio. E ele achou esse salão, que é onde está o CFT, onde nasceu o CFT, e eu resolvi me tornar empreendedora além da fisioterapia. O CFT, esse ano ele faz 6 anos, graças a Deus ele vem crescendo exponencialmente. Ele começou somente comigo, eu trabalhava das 7 da manhã às 9 da noite, todos os dias, dava aula para 3 alunos sozinha. Não saía para almoçar, por quê? Primeiro ano de empresa, eu falava assim pro Zé, vai que vem alguém querendo marcar aula no horário do almoço. Então, eu ficava em tempo integral. E isso foi por um tempo, até eu conseguir, mais pessoas iam entrando, mais alunos iam gostando de ser aluno do CFT, aí eu fui contratando outros profissionais. E o CFT hoje, então, ele é formado sou eu e mais 5 professores incríveis de Pilates que me ajudam, que são colaboradores lá. E a gente conseguiu trazer a Coluna no Ponto, que estava num outro endereço, né, para perto do CFT. Então, eu costumo brincar, gente, que ela morria de saudade de mim. É verdade. Então aí ela trouxe para eu ficar literalmente ao lado dela. Então hoje nós temos 2 salões, 2 salas, uma é contígua à outra, né? Elas eram separadas por uma parede, nós abrimos uma porta
Então, os dois salões, eles se unem literalmente. Então, nós estamos literalmente 24 horas por dia juntos. Foi uma das melhores coisas porque um serviço complementa o outro, né? Muitas pessoas que chegam para... Juro por Deus que não é venda casada, tá? Muitas pessoas que chegam para o Pilates ainda não estão, ou estão num quadro que precisa passar por uma fisioterapia especializada, uma boa fisioterapia. Então a gente encaminha primeiro para a coluna no ponto e essa pessoa depois, como manutenção de vida, né, manutenção desse trabalho corporal mesmo, vem para o CFT. E ao contrário também, muita gente chega pela coluna no ponto com dor e não conhece uma atividade física, quer praticar uma atividade física com fisioterapeutas que acompanham mais de perto, que estão ali, então se tornam alunos do CFT. Fez total sentido para as duas empresas estarem mais próximas. E elas estão juntas, então, hoje, né? Então, eu acho que estão praticamente juntas há praticamente 6 anos. Praticamente 6 anos. A nossa vida cotidiana é praticamente juntos o tempo todo há 6 anos. E aí às vezes a gente encontra as pessoas, ex-alunos, pessoas, amigos de trabalho que falam, como que vocês aguentam ficar tanto tempo juntos, gente? Como que vocês conciliam essa rotina, né? E... acho que dá certo, porque a gente inventou outro projeto juntos. Exatamente. Então, a gente faz tudo junto. Não é fácil, né? Não, mas eu tava conversando, agora virou um bate-papo mesmo, né? Eu tava conversando com uma paciente, com a dona Regina, ontem, e ele tava conversando sobre isso, né? Gente, pode parecer piegas, pode parecer... porque estamos aqui tendo esse papo. Na frente das câmeras, precisa falar bonito. Mas não é. Quem convive com a gente lá sabe que, por incrível que pareça, mas por mais incrível que pareça, a gente praticamente não tem nada de problema dentro do trabalho. Não tem mesmo. Acabou virando uma coisa tão natural, uma coisa tão saudável, que os perrengues praticamente não acontecem. Os perrengues vão acontecer e ficam dentro da nossa casa. Óbvio que acontece. Óbvio, nós somos um casal. E como tal, tem problemas. Como tal, a gente briga, né? Mas, a hora que chega lá, não na tem. verdade, eu acho que lá a gente consegue se identificar muito, como são duas empresas, ele tem que tomar conta da coluna no ponto, eu não me meto, porque não dá nem tempo, eu dou palpites, lógico, não tem como, mulher não dá palpite, eu tenho que tomar conta, porque o CFT acaba sendo minha responsabilidade. Não que eu não peça ajuda, porque o CFT hoje, como eu tenho mais pessoas dentro, eu preciso da colaboração, da ajuda dele. Então... E é incrível, porque a gente fica o dia inteiro juntos e pode parecer mentira, mas tem muito assunto que a gente não consegue conversar. Às vezes, eu tava justamente ontem... aluno fala, você falou com o Zé? Eu falo, não deu tempo ainda. Eu tava justamente ontem contando pra dona Regina que isso que a gente não consegue conversar, e que nós adotamos a sexta-feira à noite pra gente a sexta-feira à noite é o nosso tomar dia. Um vinho e conversar sobre os perrengues, sobre os problemas que aconteceram durante a semana. Porque a gente não conversa. Vamos caminhar para a parte final? Vamos. Porque o povo já deve estar de saco cheio de ouvir. Não virou podcast, virou minissérie. Mais ou menos isso. Eu acho que vale a pena a gente finalizar aqui. Por que criar o Movimento Cast? Qual é o nosso objetivo principal com isso? Eu acho que vale a pena. Bom, a nossa ideia foi, trazer para o mercado algo que vai ser gratuito para vocês, mas que vai ser muito relevante. Nós queremos trazer pessoas ponta firme, pessoas que realmente fazem a diferença na nossa profissão, que colaboram com a nossa profissão, por exemplo, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, médicos, tá?
todas essas pessoas que estão relacionadas ao movimento. Então, o nosso objetivo é trazer muito conhecimento científico, muita coisa que realmente funciona, tirar, quebrar aquela coisa de que fisioterapia não serve para nada. E oferecer conteúdo, como nós dois gostamos de estudar, de aprender, estamos sempre nos atualizando, a gente achou que era, e a gente gosta de falar bastante, acho que vocês já perceberam, nós montamos esse canal para poder receber profissionais especialistas em assunto e ajudar tanto você, profissional da saúde, quanto você, paciente. O que eu ia colocar é o seguinte... eu sou, e ela também vem na esteira, junto comigo, de um aficionado pela ciência. Eu costumo brincar, e você que está me ouvindo, presta atenção nisso, porque essa informação é importante para você. Tem um monte de gente, um monte de pesquisadores. Os caras ficam vidrados dentro de uma universidade. Eles ganham mal para o bem que eles fazem para a humanidade. Os caras vão, trabalham duro, mas isso não é a ironia, não, é sério. Eles trabalham duro pra caramba. Não tem muito, principalmente no Brasil, não tem recurso que pague as pesquisas dos caras. Para fazer publicações de qualidade nas revistas maiores do mundo é super complicado, é super difícil. E eles pegam e falam o seguinte para mim, então, pra gente, ele tem um determinado assunto, ele fala o seguinte, aqui está escrito como você deve seguir para aquele determinado assunto. Por quê? Porque eu já testei, nós já testamos, esse teste foi bem corroborado por outras pessoas, foi publicado, é só você fazer isso que pronto, vai dar certo. Ou tem uma probabilidade maior de dar certo. Perdão, porque pode ser que não dê, né? Mas tem uma probabilidade muito grande de dar certo. Gente, o cara já fez isso para mim, por que eu vou fazer diferente? Por que vai inventar por que vai inventar moda? Nós somos aficionados pela ciência, então todas as informações que nós vamos trazer aqui tem muita base científica, tá? Então nós vamos trazer colegas de profissão, colegas então que são de profissões associadas, de profissões parceiras, para trazer informação de qualidade e informação que vai ajudar vocês no dia a dia. Então foi por isso que nós decidimos fazer o Movimento Cast. E a palavra movimento, a Camila já colocou logo no início da fala dela, tem tudo a ver com o nosso trabalho, tudo a ver, porque é o movimento que cura, gente, é o movimento que trata. Várias circunstâncias que eu faço dentro do meu tratamento fisioterapêutico é alívio de sintoma. E logo em seguida a gente precisa entrar com o movimento, porque é o movimento que vai tratar efetivamente. É o que o Pilates faz. É o que o Pilates é. Talvez o Pilates seja uma das modalidades de exercício, vamos chamar assim, mais estudadas no mundo. E com mais evidência científica. Evidência científica muito forte. Sabe aquelas coisas que não dá para contestar? É a efetividade do Pilates. Então, por isso, Movimento Cast, por isso a gente vai trazer essas informações baseado sempre nisso aqui para vocês. A gente quer agradecer, então, por quem assistiu, por quem está vendo esse podcast. Siga as nossas redes sociais e aproveite, compartilhe com seus amigos, compartilhe. Esse foi o nosso primeiro nos apresentando como casal, Sim. como empreendedores e como fisioterapeutas, mas no próximo já vem muito conteúdo científico na nossa área. Obrigada. Eu também gostaria de agradecer pela sua paciência de estar aqui com a gente, pela sua atenção, de coração mesmo isso, gente, porque ficar ouvindo uma história pessoal não é fácil. Espero que vocês tenham gostado. Se identificado, né?
é do fundo do coração. Eu acho que vale a pena a gente citar então um pouco das nossas redes sociais, né? A minha é @coluna no ponto, né? E tudo que tiver coluna no ponto ao redor, vocês vão encontrar as nossas informações, o nosso espaço. Nosso espaço está aberto para todos vocês. O @CFT Pilates ou @Pilates Camila Morelli. Também vale a pena vocês entrarem e terem as informações. E aqui embaixo a gente vai deixar o @ do Instagram novo que vai surgir do Movimento Cast. Exatamente. Gente, obrigado. Obrigado, que Deus esteja no coração de todos vocês. Tchau.